E aí, bora entender o que aconteceu essa semana? O Bitcoin recuou para a casa dos 76 mil dólares e o investidor médio está correndo atrás para tentar comprar o mergulho das altcoins. Mas o que os gráficos não mostram é que a liquidez do ecossistema DeFi está sendo drenada por alguns ataques cibernéticos e incerteza do Fed, o que pode transformar essa oportunidade em uma armadilha de insolvência. Por isso, as tensões geopolíticas estão afastando o capital de ativos de risco e as instituições estão reavaliando suas posições em cripto. Mas a verdadeira ameaça não é apenas a volatilidade do preço, é a crise de confiança severa que está quebrando protocolos DeFi milionários e deixando investidores de varejo sem saída. Por isso, o sentimento de baixa tomou conta do mercado cripto e a maioria dos investidores está apenas replicando notícias de queda, mas sem conectar de fato a fragilidade que o ecossistema DeFi está enfrentando ao cenário macro global. Se você não faz essa conexão e não percebeu isso ainda, você está perdendo a chance de proteger seu patrimônio e a confiança antes do próximo colapso. Por isso, para ajudar o YouTube a entender que esse conteúdo é relevante para você, investidor, peço que se inscreva no canal, deixe seu like, deixe seu comentário e me fala aqui, você tem Ethereum travado na Aave? Como que está sua posição nessa crise? Bom, vamos lá ao vídeo que eu preparei aqui para vocês. Todo mundo tá com os olhos grudados no gráfico do Bitcoin agora. Mas olha, a grande maioria tá deixando passar batido uma ameaça colossal escondida bem debaixo dos nossos narizes. A gente tá falando de uma falha estrutural que já engoliu mais de 600 milhões de dólares. Pessoal, presta atenção nisso. E a mídia tradicional simplesmente não tá falando sobre isso. Na análise de hoje, o meu objetivo é traduzir esse caos para você. Porque enquanto a galera do varejo tá entrando em pânico com cada vela vermelha no gráfico, tem uma oportunidade gigantesca ou um perigo fatal se desenhando para quem sabe ler o que tá nas entrelinhas. E aí fica a pergunta, será que isso é só mais uma daquelas correções normais do mercado? Ou a gente está ignorando um alerta vermelho gigante? Sabe, existe a historinha superficial que foca nesse medo óbvio e a realidade dos bastidores onde o dinheiro inteligente, os grandes players, estão se movendo em total silêncio. O que parece ser só mais um dia volátil no mercado, na verdade, carrega sinais de um risco sistêmico que está sendo perigosamente deixado de lado. Para entender isso, vamos começar pelo que está em todas as manchetes. O Bitcoin caiu da casa dos 78 mil dólares e agora está ali brigando para se manter na faixa dos 76 aos 77 mil. Esse é aquele comportamento defensivo clássico, né? Posições sendo liquidadas, aquele medo de curto prazo tomando conta. Mas, sinceramente, focar só nessa oscilação de preço é a mesma coisa que olhar para a fumaça e esquecer de apagar o incêndio que está rolando na casa inteira. Então vamos entrar na primeira parte disso. O que ninguém está vendo ou a grande distração da superfície. O lance é que existe um conflito de interesses claríssimo acontecendo agora mesmo. De um lado, você tem a galera vidrada nos gráficos diários, o varejo sofrendo, suando frio a cada quedinha. Mas, do outro lado, a realidade é uma redução de risco agressiva por parte dos institucionais. Essas quedas bruscas não são só traders comuns apertando o botão de venda na emoção, tá? São sintomas de uma readequação de portfólio gigantesca. O dinheiro grande está com medo e eles estão se protegendo. E isso nos leva à segunda parte da nossa análise, a pressão macro perfeita. A gente está falando de geopolítica e taxas de juros. É uma combinação absolutamente brutal que está espremendo o mercado. Olha só esse cenário. Primeiro, a gente tem a decisão iminente do Banco Central americano. A ansiedade com juros está simplesmente esmagando o apetite por risco. Dinheiro mais caro significa liquidez secando. Segundo, as tensões entre Estados Unidos e Irã. Uma estabilidade geopolítica desse tamanho é o gatilho mais rápido que existe para a fuga de capitais. E terceiro, como se não bastasse, o barril de petróleo batendo acima de 100 dólares. Energia cara vira um vento contrário gigantesco que trava a economia e joga a inflação lá para cima. É um ciclo vicioso e muito sufocante. E o resultado lógico de toda essa pressão não demora a aparecer. O fluxo de capital novo enfraquece, praticamente some. O mercado como um todo entra num modo de defesa, a galera quer proteger o que tem a qualquer custo, e os ativos de maior risco. Bom, eles ficam posicionados exatamente no ponto de dor máxima. É simplesmente a matemática fria e calculista do mercado entrando em ação. O que puxa a gente para o nosso terceiro ponto?
O efeito cascata nas altcoins é sangue nas ruas. Olha os dados do dia 29 de abril, eles não mentem. Quedas massivas em questão de 24 horas. A gente viu ativos derretendo rápido. Dash perdendo uns 18% num piscar de olhos, a Chiles recuando 5% e até um token de estabilidade caindo 4%. Gente, isso não é aquela correção saudável que o pessoal gosta de falar, não. Essas são as primeiras rachaduras profundas no sistema. Quando a tempestade macroeconômica bate, as altcoins são as primeiras a serem jogadas para fora do barco. O X da questão aqui é o seguinte: se o Fed vier com uma postura mais dura e o fluxo de dinheiro continuar fraco, as altcoins vão sangrar muito mais. Esses ativos menores tomam uma pancada severa bem antes do ativo principal sequer decidir qual vai ser o próximo grande movimento dele. É aquela velha injustiça do mercado. Os menores sempre absorvem o impacto inicial e geralmente da forma mais violenta possível. Mas agora a gente chega no coração do problema. A parte 4. A crise oculta do ecossistema DeFi. A verdadeira podridão estrutural. 292 milhões de dólares. Só para e pensa no tamanho desse número um segundo. Isso não foi um dinheirinho que foi saindo aos poucos ao longo de vários meses, tá? Foi uma quantia absurda drenada de uma só vez na falha da Kelp-DAO. É literalmente o tipo de rombo que cria um buraco negro imediato na liquidez de todo o sistema. E é aqui que o risco sistêmico fica claro. Essa exploração de quase 292 milhões na Kelp-DAO não foi só um ataque isolado, um acidente de percurso. A liquidez de gigantes do setor tipo a Aave foi diretamente comprometida por causa disso. Sabe aquele medo de contágio? Pois é, ele está se espalhando como fogo pelos protocolos. Se as peças fundamentais, os blocos de liquidez descentralizada começam a quebrar, toda a tese do mercado começa a tremer na base. Só que o buraco é bem mais embaixo. Esses 292 milhões foram só o golpe mais recente. Se a gente somar as estimativas de perdas com ataques de todo o mês de abril, a gente ultrapassa a marca surreal de 606 milhões de dólares. É uma hemorragia contínua. E o dinheiro grande, os institucionais, eles com certeza já perceberam isso. E a prova irrefutável desse pânico silencioso está bem aqui, nos dados do valor total bloqueado, o famoso TVL. No comecinho de abril, a gente tinha mais de 94 bilhões de dólares retidos no ecossistema. Aí você olha para o final do mês e esse número despenca para 86 bilhões. Para colocar em perspectiva, é quase 8% de toda a riqueza presa lá sumindo. Esse dinheiro não está só na margem esperando a hora de voltar. A verdade é que ele está fugindo simplesmente porque a confiança na infraestrutura está derretendo. O que nos traz para uma conclusão que não dá para ignorar. Isso é uma crise de confiança estrutural, não só um mero tropeço de preço por causa do cenário macro. O mercado como um todo está jogando na defensiva porque já percebeu e está precificando essa vulnerabilidade gigantesca da infraestrutura. Essa compreensão, saber a diferença entre uma quedinha passageira e um pânico sistêmico de verdade, que separa a pessoa que vai virar a estatística de liquidação daquela que consegue se proteger no meio do caos. Então, a gente fecha com a pergunta que não quer calar. O mercado está te dando um sinal claríssimo. Isso é só uma correção temporária ou o terreno está sendo preparado para um colapso estrutural bem mais profundo? Os dados estão todos na mesa. O cenário macro sufocando todo mundo, as altcoins derretendo e as fundações perdendo centenas de milhões. Continuar focado só na historinha da superfície é aceitar o prejuízo. Reconhecer essa falha agora muda completamente o jogo e é a única forma de mapear aquelas oportunidades raras que nascem exatamente durante o colapso. Fica a reflexão, porque a sua próxima decisão pode definir tudo. Beleza, galera? Continuando a nossa análise, vamos dar uma olhada num material que eu preparei aqui e a gente abre para perguntas. Vamos falar sobre esse alerta e entender como o DeFi vem pressionando o Bitcoin e derretendo as altcoins. O que a gente viu foram 3 fatores. Normalmente a gente tem uma dupla, né? Uma dupla externa, que é geopolítica e insegurança interna. Aqui a gente tem o recuo do preço ali no 78, ou seja, quem vinha falando que o Bitcoin estava num voo de galinha realmente tinha razão. Por quê? O que estava empurrando o Bitcoin para cima era o mercado futuro, e o mercado futuro não segura preço, tá? Os contratos vão vencer, as opções vão vencer, e a gente sabe não segura preço. Pressão macro, por outro lado, petróleo acima de 100, isso não é saudável para o mercado, e fragilidade estrutural com um timing absurdo no DeFi, que é o caso da Aave. A gente vai falar disso daqui a pouquinho aqui.
tá? Então a gente teve uma rejeição e sangria das altcoins ao mesmo tempo, tá? Então tudo que algumas pessoas aí estavam esperando, migração de capital, Bitcoin e altcoins, isso não vem acontecendo já há um bom tempo, tá? O Bitcoin não conseguiu sustentar a faixa dos 78, movimento de redução de risco devolveu o preço para a zona de 76, 77, 75 mil. O efeito cascata foi imediato, DEX menos 18, Chile menos 5, Stable, que não deveria variar mais do que 1, caiu 4%. Então isso aqui é muito expressivo. As altcoins lideram as perdas da semana. E como eu falei, a gente teve esses três pilares fazendo pressão no apetite de risco. Juros, né? A agenda de juros dos Estados Unidos ganhou peso, o mercado antecipa a decisão, pausando as decisões de risco. Independente para onde vá a decisão, o mercado pausa. A decisão acabou corroborando essa pausa e não resolveu nada. Foi mantido os juros aí na faixa 3,5, 3,25. Geopolítica, conflito e escalada da tensão entre Estados Unidos e Irã seguem piorando a percepção global de segurança. E, falando de commodities, o petróleo operando acima da barreira dos 100, como eu falei, atua como um dreno imediato de liquidez para ativos de risco no mundo todo. E aí vem a crise interna, o fantasma do contágio no DeFi. Muitas vezes, comentei isso na mentoria ontem, um protocolo quebra ou até um banco quebra por conta do FOMO, por conta daquela emoção negativa. O medo de quebrar faz aquela corrida aos bancos e aí sim começam as quebradeiras. E é isso que a gente está observando aqui, esse fantasma do contágio. A Aave diz que não foi hackeada e de fato não foi um problema técnico, foi, na minha visão, um problema de gestão administrativa de risco. Foi isso que aconteceu. Afrouxaram regras e aí se tinha insider, se tinha alguém só esperando por isso acontecer, a gente não vai saber por enquanto. Mas o que aconteceu foi uma mudança ali nas políticas de segurança, mudou uma regra e o cara aproveitou dessa regra, aproveitando de uma falha técnica da Layer Zero, de outra plataforma, não da Aave. Então a Aave continua segura. A Kelp DAO e a Layer Zero que tem que explicar aí esse exploit, que acabou trazendo 292 bilhões de bad debt para a Aave, ou seja, a Aave aceitou uma garantia podre. Basicamente foi isso, afetando diretamente a liquidez dos protocolos vinculados com essa garantia, comprometendo de fato essa garantia. E aí o ecossistema com esse evento viu, né, gerou um temor sistêmico ameaçando as gigantes do setor. Na verdade, a gente viu tokens de concorrentes da Aave dispararem, subirem absurdamente. O TVL, que é o valor gerido, né, que é o valor bloqueado ali pelos protocolos que a gente conhece no mercado tradicional como A1, né, Asset Under Management. Então, caiu drasticamente da Aave, mas aumentou na mesma proporção nos concorrentes. De certa forma, isso pode ser visto como positivo, como uma evolução do mercado. Até então, como o vídeo que eu postei anteriormente, a Aave era vista como o pilar do DeFi. Está perdendo sua majestade, não deixa de ser a rainha do mercado, mas está perdendo ali o seu pilar, o seu monopólio. Então, em momentos de crise, a gente vê, na verdade, oportunidades sendo criadas. E o que você acha de tudo isso? É uma oportunidade? É um barco furado? É um momento para cair fora? É um momento para entrar? Comenta aqui, vamos bater um papo sobre isso, tá? Então, o custo dessa insegurança não foi só o capital, né? O capital não está apenas esperando o Fed se manifestar, o macro se manifestar. Ele está fugindo de instabilidades e vulnerabilidades estruturais. Então percebam que o comportamento no mercado DeFi é o mesmo comportamento do mercado tradicional.
Então, hoje, muitos gestores e manager estão olhando para o DeFi como um setor da economia, como eu sempre venho falando. É um setor da economia como o agro. Você só precisa entender as nuances, colocar a bota para não esbarrear o sapato e tá tudo certo. Você só tem que entender como lidar nesse mercado. Então, a retração de 8% ao mês, o valor bloqueado de 94 para 86, uma queda considerável. E o mês de abril acumula já 600 milhões, 606 milhões e 620 milhões, respectivamente, em perdas diretas e ataques, mesmo com esse recuo do Bitcoin, tá? E aí a gente vê que uma tabelinha onde que a dor é maior. Então a gente tem, com relação ao Bitcoin, aperto macro, taxas do Fed, aperta capital de risco. Impacto atual, recuo, consolidação, não conseguiu vencer os 78 mil. Discurso do Fed não mudou nada. Veio ontem, não mudou nada. Altcoin, falta de fluxo e beta alto, ou seja, não conseguiram nem segurar essa volatilidade do Bitcoin e ainda apontaram para baixo. Quedas expressivas, 18 menos 5, tá? Estabilidade teria que trazer, né? A gente tem que dar uma atenção a essa estabilidade prévia do Bitcoin. E nos protocolos DeFi, risco de contágio. Eu nem me preocupo muito com hacks, as blue chips já estão vacinadas com isso. Era a minha narrativa, o meu racional de investimento ano passado aqui no Dica Cripto foi justamente esse, a resiliência desses protocolos. Os protocolos já estão bem fortes, pode ver que quem foi hackeado foi um protocolo bem menor. O problema aqui é o risco de contágio. Essa fuga de 8 bilhões de TVL no mês pode assustar muita gente aí. Então, como a gente está esperando uma resolução de segurança, tanto da KelpDAO quanto da Aave, tá? E o veredito da decisão do Fed. A gente esperava, se ele endurecesse as taxas, né? O capital continuaria fraco e as altcoins poderiam sofrer penalização severa, ou seja, cair ainda mais, seguindo aí o movimento estrutural do Bitcoin. Se o macro avaliasse, né, pagasse um pouco mais de juros, a atenção volta, pagasse um pouco menos de juros, perdão, a atenção voltaria para o ecossistema DeFi. O Bitcoin precisa romper a barreira dos 78. Isso é indiscutível para validar uma retomada. Então, o output final é que um cenário de aversão dupla ao risco. Um macro pesado, falha de segurança, preservação de capital é o que pede toda a planilha nesse momento. Beleza, capital? Beleza, galera? Então, essa foi a análise da semana. Quem gostou, chegou até aqui, comenta, deixe seu like e me segue nas redes sociais, tá? Eu vou deixar o link aqui embaixo e a gente bate um papo. Valeu, até o próximo vídeo. Grande abraço.